Olá, alô você, estou mais uma vez aqui para você da Central do Enem, com mais uma super dica de geografia, comigo, professora Giovanna Marinho, geografia física só para você que vai prestar o concurso do Enem. Vamos trabalhar hoje os elementos climáticos. Elementos climáticos, também chamados elementos atmosféricos, são aqueles que de forma primária, variando no tempo e no espaço, acabam estabelecendo as características do clima de uma determinada região. Lembrando que esses elementos climáticos, eles podem ser a temperatura, a pressão atmosférica, a umidade, os ventos e a pluviosidade. Vamos de um por um. Primeiro, a temperatura. Lembre, a temperatura é o grau do calor existente no ar atmosférico. A temperatura é medida em graus Celsius e essa temperatura ela pode ser vinculada à amplitude térmica e à média térmica anual. Lembrando sempre que a amplitude térmica tem uma relação gigante com aquele momento onde você tem a temperatura máxima e a temperatura mínima de determinado período. Por exemplo, aqui em Macapá, a máxima pode chegar a 34 graus Celsius, a mínima pode ser 24, então você tem uma temperatura com uma amplitude de 10, só que de 10 graus, não no período total. Então, geralmente, aqui, a nossa média não é 10, não é 20, a nossa média é 28, é 30, 32 graus, correto? É uma amplitude térmica um tanto quanto pequena, até porque estamos próximos do litoral. E aí você tem uma outra questão que envolve fator climático, é com outro momento de uma ação mais secundária que vai atuar sobre os elementos climáticos, correto? Então, a temperatura é nesse cenário. E a média térmica anual é aquela onde você pega a média mensal de um determinado local e vai dividi-la por 12, que são os 12 meses do período. E aí você tem a média térmica anual. E aí você tem a umidade. O que é a umidade? A umidade vem de úmido, quantidade de vapor d'água existente na atmosfera. Lembre, essa umidade tem a ver principalmente com a evaporação, que é aquele fator físico-químico, onde o raio do sol bate na estrutura de água, oceano, rio e tudo mais, e evapora parte dessa água, essa evaporação. A evapotranspiração já é mais vinculada aos animais e principalmente aos vegetais. Por exemplo, a floresta amazônica tem um grau de evapotranspiração gigante. A floresta amazônica, os vegetais da floresta amazônica são autótrofos como todos os outros vegetais. Criam fotossíntese. E ao final de todo o seu cenário, durante o dia de criação do seu próprio alimento, fazem a transpiração ao final do dia. E quando chega de manhã, as folhas estão todas úmidas, porque transpiraram, o raio do sol vem, bate nessa folha e evapora a água transpirada. Evaporação da transpiração, evapotranspiração, ajudando você a entender a umidade. Pressão atmosférica. Pressão atmosférica, pessoal, é o peso do ar atmosférico sobre a superfície terrestre. Você vai observando que essa pressão atmosférica ela pode variar principalmente com três situações: a altitude, a latitude e a temperatura. Por exemplo, a altitude, quanto mais você está numa altitude bem gigante sobre o nível do mar, digamos que você esteja a 1000 metros, a altitude está muito alta, então a pressão ela vai diminuir. O peso do ar sobre a superfície vai diminuir. Já quando você tem a latitude, que é a distância em graus da linha do Equador, tanto para norte quanto para sul, subindo para norte e para sul, você vai elevando a latitude. Quando se aproxima do Equador, você diminui. Aqui em Macapá, por exemplo, a latitude é 0. Então, quando a latitude está pequena, a pressão também está pequena. E aí você vai percebendo uma outra coisa importante, pessoal, é que nessa pressão atmosférica você tem o principal mecanismo gerador dos ventos, que também é um elemento climático. E aí você tem os ventos, que é o vento, deslocamento do ar presente na atmosfera. E aí você tem muitos ventos, sejam eles regionais, sejam eles sazonais, mas esses ventos são importantíssimos para que você entenda a temperatura local. Por exemplo, os ventos anticiclonais, eles saem de uma alta pressão, são ventos dispersores, né, geralmente nos locais mais frios. Já o vento ciclonal
é da baixa pressão, é uma zona mais receptora, então você tem aí uma concentração, você tem assim um recebimento maior de vento nesse cenário ciclonal. O importantíssimo então é você entender essa vinda de ventos que vem das zonas temperadas para as zonas intertropicais e vice-versa, da zona intertropical para a zona temperada. Em última, a pluviosidade. Lembre que pluviosidade é o índice de precipitação de chuvas. Então, nesse caso, lembre que tem a chuva líquida, mas também tem chuva sólida. Por exemplo, chuva sólida, você tem a neve e a geada, sendo que a geada, geralmente vai acontecer quando você transforma o orvalho que está próximo da superfície gelada em cristais de gelo. Já a neve é aqueles cristais que vêm caindo lá realmente das porções mais altas da troposfera. E a chuva do orvalho, aquela gotícula bem pequena que você encontra em muitos locais, como aqui na Amazônia, chamamos de chuvisco ou chamamos de sereno, né? Geralmente essa é a questão do orvalho. E as principais chuvas líquidas, você tem a chuva orográfica, a chuva convectiva e a chuva frontal. Chuva orográfica, também chamada chuva de relevo, quando o vento vem trazendo umidade, geralmente das áreas oceânicas, esbarra numa porção barlavento de uma área alta, você vai batendo e aí você vai acumulando essa umidade nessa porção mais próxima de onde o vento veio, geralmente do oceano, e chove muito constantemente aí. Chuva orográfica ou chuva de relevo, tá bom? A outra chuva, chuva convectiva, chuvas de verão, chuva que vai batendo num local muito exatamente quente, como a nossa Amazônia. O vento bate perpendicularmente, raiz a pino, fazendo evaporação gigante, você condensa e precipita muita chuva nesse local, chuva convectiva. E por último, a chuva frontal. É aquela chuva, pessoal, que ela advém de um local vem uma massa de ar quente de um local, massa de ar frio de outro. Nessa área de choque você tem um grande índice pluviométrico. Chuvas frontais são as chuvas de choque de massas de ar. Chuvas frontais também são chamadas chuvas de choque de massas. Chuvas de massas. Foi mais uma dica do professor Giovanni Marinho, só para você da Central do Enem.